Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos recapitular alguns conceitos que nós vimos na aula passada, tá? Desse finalzinho de hidrostática. Bom, então a prensa hidráulica é um dispositivo em que eu tenho aqui, dois vasos, né, interligados entre si, o que nós chamamos de vasos comunicantes. E segundo o princípio de Pascal, significa se eu traçar aqui uma mesma horizontal, a pressão em um ponto é idêntica à variação da pressão no outro ponto. Tá aqui, ó. Então a pressão nessa parte do vaso aqui, nesse êmbolo aqui, êmbolo é esse dispositivo móvel que pode ficar subindo e descendo. Então essa pressão aplicada nesse primeiro êmbolo é igual à pressão aplicada no segundo êmbolo. Aqui nesse desenho não está muito razoável, mas você sempre tem que traçar essa mesma horizontal, tá? Então a pressão nesse ponto aqui vai ser idêntica à pressão nesse outro ponto aqui, tá? Ou seja, eu posso chegar então nessa seguinte relação aqui, ó. A força aplicada no êmbolo 1 dividido pela área de aplicação é igual a força no êmbolo 2 dividido pela área de aplicação, tá? Por que a gente consegue chegar nessa fórmula? Porque você tem que lembrar que pressão é força sobre a área. Então, se a pressão nesse ponto é igual a essa pressão nesse ponto aqui, eu chego nesta relação, tudo bem? Então, isso é o conceito de prensa hidráulica. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente verificar como que aplica aquela última equação. Aí o aluno tem que ter uma certa malandragem nesses exercícios, tá? Observe que nessa equação aqui eu estou lidando com a área. Agora o aluno tem que lembrar como que calcula a área das figuras geométricas. Aqui ele não te dá a área. Observe aqui, é uma questão aqui da Unicamp. Ele fala assim, a figura abaixo mostra de forma bem simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel, tá? Ao se pressionar o pedal do freio, então quem já dirige, né, quando se faz uma pequena pressão aqui no pedal do freio, ou seja, este empurra o êmbolo, né, de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. Ó, esse óleo hidráulico aqui vai empurrar um segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio, tá aqui, ó, pastilha de freio, contra um disco metálico preso à roda. Então esse é o disco metálico, ó, preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Considere o diâmetro D2, então o índice 2 se refere a esse cilindro aqui, tá? Que está em contato diretamente com o disco de freio. Então o diâmetro D2 do segundo pistão é 2 vezes maior do que o diâmetro D1, que o diâmetro D1 é que você está em contato, estou perto aqui em contato, tá? Do primeiro. Qual é a razão? O que é a razão? A razão é divisão, tá? Então ele quer saber qual é a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista, então isso daqui, então a força que você está aplicando está aqui, que ele está chamando aqui de F1, tá? F1. E a força aplicada à pastilha de freio, então aqui, ó, é essa pastilha aqui que está sendo aplicada uma força F2. F2. Então, quando ele está pedindo a razão, o que ele está pedindo? Ele quer F1 dividido por F2. Quem é F1 dividido por F2? É isso que ele quer. Bom, vamos usar aqui o conceito de prensa hidráulica. Então, a pressão nesse cilindro 1 aqui é igual à pressão no cilindro 2. Preste atenção, o aluno confunde o conceito. Pressão é uma coisa, força é outra. As forças aplicadas, elas são distintas, tá? Então, quando você está dirigindo, basta você realizar uma força pequena no pedal de freio para produzir um grande efeito, ou seja, você pode parar o carro apenas pisando devagar. Claro que você pisar com mais força vai produzir um efeito cada vez maior.
mas a pressão ela vai ser idêntica, tanto no cilindro 2 quanto no cilindro 1. Então vou usar esse conceito de prensa hidráulica, né? Vou chamar F1. O índice 1 eu estou usando novamente para o primeiro cilindro, que tem contato com o topé, e o do índice 2 para o cilindro aqui desse óleo aqui, tá? Então, F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. A única dificuldade que eu tenho aqui é saber quem é a área, né? Então observe aqui que isso aqui é um cilindro, mas aonde que você está fazendo a força é o que um êmbolo circular. Então essa área eu vou usar a fórmula da área de figuras circulares, né? Que vai ser o πr ao quadrado. Então vou colocar aqui, ó, F1 dividido por π r ao quadrado. R1, tá? R1, por ser fé isso daqui, é igual a F2 dividido por π r ao quadrado de 2. Observe que o π, né, eu posso cortar, porque tem nos dois membros. E observe aqui que ele deu o diâmetro, né? Então, o cuidado que você tem que ter é só escrever o raio em função do diâmetro. Nós sabemos que o raio é o diâmetro dividido por 2, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, no lugar do R, eu vou colocar D dividido por 2. Tudo bem? Tem que ter cuidado também isso daqui, ó. Ele fala que o D2, que é esse, que vai ser esse daqui, é 2 vezes o raio 1, o diâmetro 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu faço assim, ó, F1 dividido. Quem é um raio? D dividido por 2. D1 dividido por 2. Mas tudo isso daqui está ao quadrado. Então, quadrado e quadrado igual a F2 dividido, agora vai ser D2 dividido por 2, tudo ao quadrado. Mas eu tenho que escrever o D2 em função do D1, que é 2 vezes o D1, tá? Então, vou colocar quem é D2? 2 vezes o D1. Tudo bem? Dividido por 2. Tudo isso daqui está ao quadrado. Tudo bem? E novamente, ó, esse 2 ao quadrado, esse 2 ao quadrado tem nos dois membros, jogo fora. Esse daqui, ó, D1, tá? Isso aqui vai ser o D1. Então, D1 ao quadrado, aqui fica 2 ao quadrado vezes D1 ao quadrado. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Então, fica F1 dividido por D1 ao quadrado é igual a F2 dividido por 4D1 ao quadrado. 4D1 ao quadrado. Então, corta esse D1 com esse D1 aqui. Fica como? Ó, F1, já vou aqui multiplicar cruzado, tá? F1 dividido por F2 dá quanto? 1/4. 1/4. Então, essa é a resposta. Então, ó, a força F1 dividido pela força F2 é igual a 1/4. Tá? Tudo bem? Então, a resposta, letra A. Dúvidas, perguntas? Tá? E o empuxo? O empuxo, também nós vimos na última aula. O que é um empuxo, né? Um empuxo é uma força feita por fluidos. Esses fluidos eles podem ser líquidos ou gases. Então, sempre quando você, por exemplo, coloca um corpo dentro da piscina, dentro de um recipiente com água ou qualquer outro fluido, vai ser exercida sobre esse corpo o empuxo. Empuxo é força, tá, gente? Qual é a equação do empuxo? É essa equação aqui, ó. Então, o empuxo é ρ
V vezes G. Esse S aqui deveria estar aqui embaixo, tá? Que é isso aqui, é volume do corpo submerso. Então, o empuxo é a densidade do fluido, que é esse líquido aqui, vezes o volume que está dentro do fluido, tá? Vezes a gravidade. Essa é a equação do empuxo. O empuxo é dado em newtons, no SI, densidade quilograma por metro cúbico, e o volume nós sabemos que é o metro cúbico no SI, tá? Que é o volume submerso. Essa é a equação do empuxo. A condição de flutuação, bom, depende desse peso aparente. O que é o peso aparente? Observe que quando eu tenho um corpo aqui, eu tenho a força-peso, que sempre vai ficar existindo, e o empuxo. Então, esse peso aparente é o peso menos o empuxo, tá? Então, o que é peso aparente? É o peso do corpo menos o empuxo, tá? Se o corpo estiver submerso, o peso é maior que o empuxo. Se o corpo estiver flutuando, o empuxo é maior do que o peso, como está mostrando essas figurinhas aqui, tudo bem? Olha essas condições aqui, ó. Observe que nesse caso aqui, o que está acontecendo? O empuxo maior do que o peso, então o corpo tende a flutuar. Quando o corpo estiver parado aqui no meio do recipiente, significa que o empuxo é igual ao peso. E se o corpo está caindo, afundando, significa que o peso é maior do que o empuxo. Quem viu a última aula verificou que quando alguém perguntar para vocês por que um corpo afunda ou flutua dentro de um fluido, não é para falar que tem um peso maior, assim a densidade. Então isso aqui significa o quê? Se está flutuando, o que tem a relação com a densidade do corpo. Então significa que a densidade do fluido é maior que a densidade do corpo. Aqui densidades iguais, e aqui a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Tudo bem? Vamos fazer uma questão teórica aqui, ó. Olha só. Dentro da água, as pessoas sentem-se mais leves, né? Mais leves. Em virtude da força exercida pela água. O que é essa força exercida pela água? É um empuxo, né? Sobre os corpos imersos. Essa força, descrita pelo princípio de Arquimedes, é denominada impulso. É correto afirmar que a direção do impulso pode ser horizontal, né? Então nós vimos, né, que o impulso é vertical. O impulso é igual ao peso do corpo, não. O impulso é proporcional ao volume de água deslocado pelo corpo. Então, observe aqui na equação do impulso, aqui, ó. Então, o impulso aqui, observe que o volume está no numerador, o impulso também. Então, sim, é diretamente proporcional ao volume submerso. Então, se esse corpo estiver completamente submerso, então esse volume que vocês vão colocar aqui é o volume total do corpo. Mas se ele tiver 1/4 submerso, então o impulso vai atuar sobre esse 1/4 do volume, tá? Então, é verdade a letra C. O impulso é proporcional ao volume de água deslocado pelo corpo. Imagina se o corpo tem 10 metros cúbicos de volume, mas o que está dentro da água, do fluido, é apenas 2 metros cúbicos, então o impulso vai atuar sobre esses 2 metros cúbicos, tá? O impulso sempre será menor do que o P, não tem nada a ver, né? Então, letra C. Então, uma questão teórica aí pra gente. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.